No alvo com Heron Falco. Boa noite, pessoal. Vamos fazer uma live hoje com o Pedro Lacerda, um dos melhores chefes da cidade do Rio de Janeiro. E aí, Pedro, beleza? Grande Heron, tudo bom, meu amigo? Tudo certo, e você? Meu som aqui não tá saindo pelo headphone. Fala aí alguma coisa. Aqui tá tudo ótimo, eu tô aqui no Tá, escritório vai ter que do mudar. restaurante. Opa, Se ajeita aí. agora foi, Oi? beleza. Agora foi. E aí, tá Tô aqui dentro do no. restaurante agora? Eu tô dentro do restaurante, a gente tá no meio do movimento, mas deu pra dar uma paradinha. Essa uma horinha pra gente bater um papo, porque aqui não para É, o tempo vamos, todo, todo dia. Sabe como é que é, né? va- vamos ser pontual então. Senão o pessoal vai ficar esperando e vai ter comida de menor qualidade aí, seus Não, assistentes. jamais, isso não vai acontecer, não. Nem pode, né? É, mas graças a Deus que é cedo aqui, a gente vai terminar pontualmente. Pessoal, sejam bem-vindos aí, todos antes da gente começar, só lembrando que quem quiser fazer, normalmente vai enchendo, tá, bastante. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloca na caixinha de perguntas aí o ponto de interrogação. Mas sejam todos muito bem-vindos, a gente está aqui hoje com o Pedro Lacerda, um dos mais procurados chefes de cozinha da cidade do Rio de Janeiro. Ele já inaugurou 5 restaurantes aqui no Rio que receberam o prêmio de melhor novidade pelo Rio Gastronomia. Ou seja, quem é a melhor novidade é o Pedro Lacerda, que de certa forma eu que descobri, porque essa é a primeira entrevista dele que ele está dando, revelando os segredos dele, não é não, Pedro? Primeira vez, primeira vez. Então, ele começou a carreira dele trabalhando em 5 restaurantes na cidade histórica de Paraty, e hoje ele é chefe do Pozzi Mozza e Mari, que fica em Ipanema, né? Isso, na Aníbal de Mendonça. Eu fui aí semana passada, levei 2 gigantes amigos meus e assim, os caras têm muito bom gosto, né? Galera fina mesmo. E eles saíram daí encantados, saíram daí falando para todo mundo, jogando fogos de artifício. Foi Que assim bom. e eu te digo que não foi só o nosso papo que estava bom, entendeu? Foi, A foi, comida foi que também assim, estava boa. não, a comida tornou a parada realmente de outro nível, assim, uma coisa bem mágica mesmo, sabe? Quando você tem a ambientação, quando você tem a comida, quando você tem Fica sublime, é, né? o vinho, né, também estava ótimo. Sim. Inclusive o vinho daí, vocês têm ótimas E essa é opções. uma coisa boa do nosso restaurante, é o ambiente, o preço bom e a comida muito boa para arrematar tudo, né? Essa junção dos três é o que faz a magia acontecer aqui, por isso que tá lotado todo dia. É fila de Perfeito. segunda a segunda. Ah, é? Aí como é que faz para arrumar a mesa aí? Com quem que tem que subornar? Você pode falar diretamente comigo, você tem esse privilégio. Ah, valeu, valeu. Mas tô falando as pessoas que estão assistindo aí. As pessoas que talvez sejam meus amigos ou não necessariamente, mas espero que sejam. É, liga pra gente, a gente tenta arrumar um lugar, senão, infelizmente, vai ter que esperar um pouquinho na fila, mas faz parte, todo mundo espera. Valeu, Pedro. Então, se a gente puder começar sabendo um pouquinho assim, sobre sua trajetória, como, né, vamos dizer, você está fazendo o seu debut público para as pessoas te conhecerem pessoalmente, como é que você começou com essa coisa de ser chefe de cozinha, por onde você passou, tudo mais. Então, eu comecei bem cedo, né? Eu tive essa grande sorte de 16 para 17 anos, eu já meio que já sabia o que eu queria fazer da vida. Eu queria ser cozinheiro. Eu me imaginava cozinhando, imaginava cozinhando. E aí, um simples dia, de tanto eu imaginar, alguém apareceu, era um amigo meu, e falou: pô, eu virei chefe, você não quer trabalhar comigo? Aí a oportunidade já se criou. Então, e aí quando eu entrei na cozinha, eu já vi que era aquilo mesmo que eu queria fazer, porque eu tinha uma facilidade com as coisas. Facilidade de cortar a cebola. Exatamente, foi a primeira coisa que ele me falou: você corta muito bem, isso no meu primeiro emprego. E tive a sorte de ter uma mãe que é cozinheira muito boa, e ela é super estudiosa em tudo.
o que o alimento traz em todas as suas formas, e isso trouxe bastante bagagem já de início para mim. E E sua aí, mãe era cozinheira também? era cozinheira, mas era mais macrobiótica, cozinha natural, Ah, saudável, sério? Uau. orgânico. Então ela realmente entendia dos alimentos, né? E a minha infância toda foi comendo comida muito saudável, muito boa. Comida ruim, né? Que Então, você... Ah, você falou boa. é boa. É, uns não gostam, né? Arroz Essa... integral. Sem gordura, né? Exato. Mas aí eu fui entrando na cozinha, e fui vendo que é isso que eu gosto e fui estudando mais a respeito e é aquilo, quando você acha que você gosta, você vê que você tem paixão por aquilo, você vê que você pode trabalhar horas incontáveis em pé o dia Aham. inteiro, você meio que tá cansado, mas você não tá cansado, porque você tá onde você tem que estar. Então tudo meio que fica mais fácil. E isso ajudou muito na minha carreira, por eu gostar muito do que eu faço. Então as portas foram se abrindo, uma atrás da outra, naturalmente. Que bom, que bom. Aí eu comecei trabalhando em Paraty, que é onde eu morava antigamente. Só que Paraty é uma cidade pequena, depois de 5, 6 anos de cozinha eu já queria alguma coisa maior, né? Aí eu vim aqui, mudei para o Rio e as portas também se abrindo, um restaurante atrás do outro. Eu já passei por 13 restaurantes, justamente por saber que quanto mais experiência, melhor eu vou ficando, né? Eu vou te Então, dizer uma coisa, assim, acho que uma coisa que ajuda muito você a ter portas abertas para você é que você é uma pessoa muito humilde, muito verdadeira, né? Você transparece o que você está sentindo, o que você está pensando. Eu te conheci, assim, totalmente do nada, né? Uma amiga mútua nossa nos apresentou em outro contexto, ele não tava de jaleco, não, que transmite aquela autoridade, né? Quando você vê o é, chefe aparecendo, aí você, oh. tem a Então ele diferença, né? tava paisana, tava pessoa normal. Aí o amigo falou, pô, um dos melhores chefes da cidade, eu olhei assim, com certeza que esse cara, tipo, ele tá tão normal, tá tão tranquilo, E tão, já porra, gente chamou para uma boa. entrevista, né? É, Assim, na hora. porra, porque tem que fisgar, né? Enquanto daqui a Exato. pouco, espera mais 2 semanas, você já ia estar, sei lá, na Globo. Então eu fisguei antes. Outra coisa só para te dizer, enquanto você estiver falando sobre a sua história, se quiser dar umas dicas, que eu sei que eu tenho uns amigos aí que são chefes, que querem ser chefe quando crescer, né? Pessoa de 50 anos, é, Cara, que a minha querem seguir essa dica, carreira. a minha dica sobre isso é o que meu pai me dizia, né? Se você quiser ser o melhor, você tem que trabalhar com os melhores. Nem sempre a gente tem a oportunidade de trabalhar com os melhores, porque você mora em um lugar que nem os melhores do mundo não estão lá, então você não tem a oportunidade de trabalhar com eles. Mas, assim, a internet está aí para isso. Os melhores chefes do mundo estão na internet ensinando todos os passos a passos, como as técnicas devem ser feitas e como cada ingrediente pode ser usado de maneiras diferentes. E é isso, você tem que estudar muito, compra o máximo de livro que você conseguir e aplica isso na cozinha. E você fazendo isso, estudando, treinando, aplicando na cozinha, só depende de você para ser o melhor, porque você vai estar estudando dos melhores, né? Então, É. basicamente é isso. Vamos aproveitar porque eu esqueci até de botar meu vinho aqui. Você tá com vinho aí, não? Pra gente Saúde. brindar. Botando meu vinho branco aqui conforme prometido. O vinhozinho é muito bom, né? Nesse calor do Rio de Janeiro, então, Valeu, saúde, brinde. saúde. Então, Mas, cara, eu continuo a sua trajetória, como você estava falando. Você chegou no Rio de Janeiro, também abriram as portas. então, eu cheguei no Rio de Janeiro, aí eu já vim com um emprego garantido, mas é aquilo que eu estava falando com você antes, nem sempre. Às vezes é um restaurante bom, mas o jeito com que as coisas funcionam não é o que você acredita. Então você primeiro tem que estar num lugar que você se sinta bem com pessoas que são maneiras, porque é a sua segunda casa, se não a primeira, porque a gente passa mais tempo aqui do que em casa, né? É Mas quanto uma 10. coisa, existe na cozinha existe uma hierarquia, né? Tem o chefe, é como se fosse o capitão do navio, e tem Sim. o sous-chefe, tem quais são as outras terminologias Aí e como é que você tem. foi indo? Então, eu sempre eu comecei como cozinheiro, né? Eu tive essa oportunidade de
não precisar ser ajudante de cozinha nem lavar louça, mas privilégio, né? Mas eu já tive a oportunidade de ser chefe 3 vezes em outros lugares, mas essas 3 vezes que eu fui chefe, eu ainda via que eu ainda precisava ser cozinheiro para aprender mais, porque você precisa de tempo de fogão, tempo de ficar ali na chapa, de fazendo 1 milhão de peixes, para você realmente saber como tratar o peixe de cada forma que ele vai chegar, porque as variáveis são infinitas. Então eu precisava daquele tempo. Tanto é que eu já fui chefe e pedi demissão para voltar para ser cozinheiro. Eu já fiz isso. Mas aí eu já cheguei no. Já tenho 12 anos de. Indo para 13 anos de profissão. Depois de 10 anos, as coisas começam a ficar mais claras. Você começa a criar mais, entender a cozinha mais naturalmente, sem precisar focar muito nas coisas. Você vê ela como um todo. E E a, a aí. diferença entre cozinheiro e chefe é que, sei lá, vamos dizer, o capitão do navio, ele também navega o navio às vezes, mas tem um cara lá que é o navegador, o cara que põe a mão na massa a maioria do tempo, Exato. né? Então o chefe sabe todas as partes do cozinheiro, só que o Exato. cozinheiro tá lá fazendo o O cozinheiro micro faz. gerenciamento. Exato, o cozinheiro tem que fazer todo dia. E o chefe, ele tem que saber fazer para cobrar do cozinheiro, é claro. Mas, na minha visão como chefe, o chefe também tem que cozinhar um pouco, porque é isso que inspira os cozinheiros a fazer. Você vê o chefe ali fazendo e como ele que ele faz. Porque às vezes eu já trabalhei com muito chefe que só fala, faz isso, faz aquilo, faz. E na Aí é ruim. verdade, a sorte que às vezes pode ter um cozinheiro bom que faça bem feito, quando era comigo, mas às vezes tem um cozinheiro que não vai fazer bem feito e aí acaba sofrendo. É. Então, é importante o chefe também cozinhar bastante. E é o que eu O faço. Giovanni tá falando aí timoneiro. Olha só, De com a gente maneira. culta é outra coisa. Timoneiro é o cara que navega o O navio. navio. E qual é o nome do cara que descasca batata, ô Giovanni? Então, É aí o... eu comecei como cozinheiro, né, em vários restaurantes. E nesse grupo que eu tô hoje, Aham. que é o 1403, eu inaugurei 2 restaurantes como cozinheiro, mas por ter realizado um bom trabalho, fui chamado para ser subchefe do Posi e agora eu virei chefe do Posi, né? Então é um degrau de cada vez, tendo paciência, tudo no seu tempo, sem pressa, porque a gente é meio chefe de cozinha ansioso, quer tudo para ontem, né? Mas você tem quantos anos, se eu puder perguntar? 29. 29. Então, você é relativamente... Giovanni tá falando barateiro. É isso, cara, que cozinha, que corta as batatas. Barateiro, não sei, aqui não, aqui todo mundo descasca batata. Tá de bobeira, vai descascar batata. No exército são só os recrutas. Mas você tem 29 anos para um chefe é relativamente jovem, né? Sim, eu comecei cedo também, né? Você começou com quantos anos mesmo? 17 anos eu já tava na cozinha. Com sua mãe Aí, ou não? não, profissionalmente. Com minha mãe, Ah, já profissionalmente. com 15 anos eu já cozinhava em casa, né? Brincava. Mas aí com É mesmo. 17 anos eu já virei profissional. E, e aí a experiência, é maneiro que a experiência traz uma coisa, uma segurança muito boa. Que eu consigo agora transmitir isso na cozinha, de que nada nunca vai dar errado, porque eu tenho 12 anos de cozinha que nunca deram errado. Então não vai parecer um problema agora que eu vou ficar desesperado e fazer alguma besteira por estar desesperado. Não, eu sei que tudo vai sair E o conforme que, planejado. e o que que te deu essa calma, assim, que me parece que você é uma pessoa de 29 anos um pouco anormal, assim, que já tem sei lá, uns provérbios na cabeça, né? Uma coisa meio samurai, estoica. Ah, assim, tem que manter a calma, tem que paciência. O que que te deu esse lado é, Pô, mais de desenvolvimento pessoal, tá vendo? eu sou uma pessoa bem calma, assim, naturalmente, né? Eu sou um cara tranquilo, mas tem o lado profissional que me leva pro outro lado, tipo, 220, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas agora, de novo, depois desses anos toda de experiência, eu tô conseguindo achar um equilíbrio entre trabalho, vida social, para que tudo flua como tem que ser. Porque eu percebi que quanto mais eu tento atacar os problemas e resolver com força, as coisas não saem do jeito certo como eu gostaria. E quando eu Mas você, relaxo.
as coisas Você, vão você, é melhorando. você é o oposto do Gordon Ramsay, né? Que chega na Exato. cozinha xingando todo mundo, Eu já, eu já, cortando fora a cabeça. eu já tive meus momentos Gordon Ramsay, mas eu já acho que eu já consegui evoluir disso. Mas tem certeza que dá Porque para ser bem sucedido sem matar as pessoas? dá, com certeza. E as pessoas, na verdade, elas entregam um trabalho melhor quando você cria um ambiente de paz e harmonia e propício para que tudo flua. Quando tem alguém Eu concordo. gritando, quando tem alguém gritando no seu ouvido, você tem que ser muito bom para aguentar a pressão e conseguir entregar um trabalho bom. A maior parte das vezes não acontece. Você acaba ficando nervoso, faz merda, aí o chefe grita mais ainda, aí vira aquele ciclo vicioso que a gente sabe, que não faz bem para ninguém, né? Nem quem tá gritando, nem quem tá Então. ouvindo, né, mano? Mas às vezes você tem que dar uns berros para, não é assim também, né? Não pode deixar solto. Ah, se você sabe dar os berros na hora certa? Sei, com certeza. Olha lá, hein, pessoal do Poesia, é verdade ou ele tá blefando aqui? O pessoal tá assistindo aí, que eu tô vendo uns comentários. O Giovanni concorda, tá bom o suficiente. Então, eu queria saber um pouquinho, que você deve ter vivido um pouco disso, sobre a parada, porque aqui o Rio de Janeiro já foi uma cidade, né, de muito glamour, né, e muito conteúdo. Hoje em dia é uma cidade um pouco, vamos dizer, tem muito, né, tem pessoas boas, mas também tem muita futilidade, muita gente mais ou menos, né? Como é Então, que foi isso para você lidar com essa coisa de ascensão dentro do Rio de Janeiro? Que eu aposto que para ti é totalmente diferente. Como é que é isso, essa é coisa da sociedade? um pouquinho diferente, mas ainda tá no Rio de Janeiro, né? Então tem esse jeito meio carioca. Eu vejo o Rio como uma oportunidade para mim de eu tenho menos, não vou dizer menos competição, mas não é que nem São Paulo, que é mais acirrado, o foco na qualidade é maior. O Rio de Janeiro é um pouco mais largado, aí eu vi isso como um nicho para eu poder criar uma coisa de mais qualidade, né? E de trazer uma comida de mais qualidade que o Rio de Janeiro merece. Tem muitos Uhum. lugares, mas eu acho que ainda falta muito para o Rio de Janeiro. Então, vendo essa lacuna, eu resolvi ficar no Rio de Janeiro. Foi basicamente isso. Não, entendi, mas assim, o que eu quero dizer é, tipo, você, sei lá, como é que é a competição entre chefes do Rio de Janeiro? É muito acirrado, as pessoas passam a perna um no outro. Eu queria saber como é que é a parte sanguinária do Rio de Janeiro. Não sei se eu vou poder te responder isso muito certo, não, porque ninguém nunca tentou me passar a perna, se tentou, não É mesmo? conseguiu, e não vai conseguir. Então, eu já passei por isso, não vai. Porque, assim, para você deixar a pessoa passar a perna em você, você já deu o seu mole, né? Então, eu acho que é só fazer um bom trabalho e ajudar todo mundo, que aí ninguém vai tentar entrar no seu caminho. Tá certo, Xê, bem respondido. Aí, assim, uma questão que eu ia te perguntar é sobre como é que você faz a composição, ou se você faz, se leva em consideração, vamos dizer, ambiente, música, aromas, luz, o que for, junto com a comida, o que você pensa disso e qual é a sua escola nesse sentido? A minha. Assim, o nosso restaurante é italiano, mediterrâneo, então a gente tem que fazer. A nossa comida é mais ou menos assim. Aí tem o meu lado criativo, que eu gosto de coisas bonitas e coloridas, e Uhum. obviamente tem que ter sabor. A minha experiência já trouxe o meu know-how para dar sabor à comida. Então isso é tranquilo. Agora eu estou focando mais em técnicas para conseguir deixar o prato visualmente impactante. Mas esse é um trabalho de criação, um trabalho de que vem assim. Começou a vir depois de 10 anos de experiência. Antes eu era inseguro de criar, porque eu não Ah. sabia o que criar. Não adianta você repetir o que todo mundo faz, tem que ser uma coisa nova, né? Tem que inovar. E, No e agora começo. Ah, e, desculpa. a- e agora com o tempo, eu estou conseguindo desenvolver mais isso de e é isso, toda semana eu crio um prato novo e eu sento, eu penso e quando eu já vem a imagem do prato. E aí eu só vou acertando os detalhes. Então é uma coisa mais é o flow, né? Tem que deixar acontecer. Você vai ganhando uma certa maturidade, né, que te dá uma intuição, né?
Isso, é tudo sobre... intuitivo. A cozinha é só intuição, né? Intuitivo total. E como é que você compara a cozinha, assim, em termos artísticos, vamos dizer? Porque eu acho que nos últimos anos, vamos dizer, os últimos 20, 30 anos, a cozinha ganhou uma autoridade um pouco maior dentro do mundo das artes, né? Os cozinheiros começaram a entrar mais em voga, não só entre a elite, mas popularmente, né? O Gordon Ramsay, o Jamie Oliver, essa galera começaram a aparecer mais, né? Como é que você vê essa distinção, essa similaridade entre, né, cozinheiros, os chefes e artistas no geral? Eu acho que tá cada vez mais se mesclando, né? Eu sou filho de artista também, meu tio bisavô já foi pintor, então eu tenho essa parte da família artística que Uhum. naturalmente está se desenvolvendo agora. E transforma tudo mais bonito, né? Porque você botar arte no prato, o prato vai ficar bonito, é arte, então tem que estar gostoso, então a arte é tudo, né? O que a gente precisa, né? Assim, tem uma coisa que eu acho que é no livro Górgias de Platão, né, o filósofo, ele insulta bastante os chefes de cozinha. Ele fala muito mal dos chefes de cozinha com a seguinte premissa. Aí eu vou inaugurar um assunto aí para ver qual que é a opinião de um chefe artista sobre isso. Ele fala que o chefe de cozinha, assim como, vamos dizer, o cara de cosmética, tá enganando o paciente, tá assim, como é que ele fala? Ele fala que o nutricionista tá dando o que você precisa comer. O chefe da cozinha tá enganando os seus sentidos e te dando uma coisa que não é bom para você Não, e é fingindo que sim. é bom para você. O Mas que você... Ah, diz aí. é basicamente isso mesmo. A não ser que eu faça igual a minha mãe fazia e comece a cozinhar comida macrobiótica, eu tô fazendo comida para dar prazer para a pessoa, né? Então é Uhum. tudo no cérebro, é química cerebral. Não é basicamente a comida mais saudável do mundo, porque vai muita gordura, vai muito açúcar, muito sal, mas é o equilíbrio disso que transforma a comida. Quando a pessoa come, ela fala: que é isso? É coisa de outro mundo. Claro que depende muito da qualidade dos Aham. ingredientes, mas é basicamente isso. Esses três ingredientes que são meio que vilões, né? O equilíbrio entre eles é que traz a comida ser muito boa. Só que eu vou te defender e vou acusar Platão um pouquinho, que é uma coisa que eu não faço normalmente, que Platão é como se fosse um pai para mim, entendeu? Mas eu acho que historicamente a gente sempre deu muito valor ao corpo e não tanto valor à psique, às emoções, a certas coisas. Eu sempre falo, tipo, se você chega em casa com o braço cortado, jorrando sangue, vai todo mundo jogar a toalha e, salve, te levar ao hospital. Agora você chega em casa falando, tô um pouco deprimido, a galera vai falar, pô, vira homem, por que você tá falando essa merda? Entendeu? Que as pessoas não dão tanto valor para dores, né? Ou seja, para desequilíbrios e dores e problemas e qualquer coisa de psíquicos. Então eu vou dizer, às vezes alguém indo no seu restaurante, e eu te digo isso pessoalmente, porque pô, eu tô passando uma fase pessoal difícil, eu perdi meu pai recentemente, etc. Então eu ir no seu restaurante com os meus amigos, comer sua comida, foi para mim um grande remédio, entendeu? Psíquico. Então, assim, em defesa dos chefes de cozinha e contra o argumento de Platão, eu quero dizer que talvez esse prazer, essa harmonização e esses detalhes, né, esse carinho pelos detalhes, causa, né, na alma, na psique, Isso. nas emoções, Não, e um... a gente conta calorias, né, e vê que vai fazer mal pro corpo. Mas o benefício de uma mente saudável no corpo é muito maior do que, às vezes, o alimento que você está Claro. comendo. Entendeu? Então é basicamente isso. É realmente dar o prazer máximo à pessoa pela comida, né? Que é todo argumento, né, que as pessoas falam sobre o álcool, sobre drogas, sobre qualquer coisa, que as pessoas sempre prestam atenção imediatamente, não, isso faz mal, então deve ser Elimina. proibido.
Elimina totalmente. Então, se for assim, então gourmet também deve ser eliminado, né? É, Porque, né, se não tem benefício vamos comer. lógico, objetivo para o corpo, né? Isso. Mas é claro que existem níveis muito acima, né, do corpo. Exato. Vamos. Desculpa, Paulo. Não, não pode falar. Não, Paulo. É por isso que as pessoas sempre estão comendo alimentos, digamos, ruins, assim, de baixa qualidade, porque eles são gostosos e trazem um prazer momentâneo. E aquele prazer momentâneo Claro. ajuda a pessoa a seguir durante a vida, né? Como uma droga mesmo. É, E e eu acho que assim, o gourmet, né, vamos dizer, o haute cuisine, né, o que você faz, o que o Michelin faz, que a Eva está falando agora, eu não tenho, todas as minhas estrelas Michelin acabaram, Eva, senão eu daria uma para Pedro. Mas ela está falando para dar uma estrela Michelin para Pedro. a Mas gente isso que vai você ganhar, a gente vai ganhar. vai ganhar com certeza. Se depender de mim, aí eu vou ligar pro seu Michelin, o cara que entrega. Mas, então, o que eu estava dizendo, eu acho que é até melhor, entendeu? Porque também o McDonald's, que eu nunca comeria, desculpa, eu comi há pouco tempo, na verdade, mas o Anteontem, McDonald's. anteontem. Não, eu acabei de comer, na verdade, antes da live, que não ia ter muito tempo. Então, até o iFood chegar e tal, comer. Eu comi um McChicken, não sei se é o Pô, melhor aí. Eu sei que se eu, faz rápido. quando eu vou nesse também, o McChicken. É, É, que é, o chefe cozinha bem, mas ele come McDonald's às vezes. Então, o que eu queria dizer assim, em vez de McDonald's, que também faz mal pra caramba, né? Por que não comer, né? Além de não conseguir pagar, por que não comer uma comida Michelin, uma comida do Pedro Lacerda? Porque, né, tipo assim, gourmet, comida que dá prazer no geral, né, faz mal. Exceto o hambúrguer do futuro, mas isso aí também deve fazer mal de alguma forma. Mas, mas o que eu quero dizer, pô, é muito melhor que existe o haute cuisine e tudo mais, porque pelo menos vocês dão atenção aos detalhes, vocês dão Sim, atenção aos trends que existem, né? Você, na verdade, você até me diz, você estuda o que está na moda, né? Tipo, em termos de exato. ingredientes, em termos de o que as pessoas estão comendo, o que não estão comendo, como é que é isso? Então, também tem esse movimento mundial, né, que meio que torna naturalmente, aí você tá de olho, aí meio que você vai na onda, mas eu já quero criar também uma parada diferente, não seguir o que todo mundo tá fazendo, né? É essa dualidade. E, e também o bom de você comer em restaurante é porque a gente está aqui todo dia, treinando todo dia, com ingredientes diferentes e sabendo a melhor forma de fazer aquilo. E às vezes você em casa não vai conseguir, ou talvez num restaurante não tão de alta gastronomia, onde as pessoas não estão tão focadas em fazer o melhor alimento, você não consiga sentir esse sabor. Então é É, basicamente isso. Às vezes você paga um prato caro realmente, mas é porque tem gente que realmente está treinando ali todo dia para te entregar o melhor. E essa é é, a diferença, né? Às vezes você vai comer o mesmo. Dois lugares tem brócolis, mas um cara conseguiu o ponto aham, perfeito, a cor perfeita, e o outro foi mais ou menos passou. Os dois são é, brócolis, são bons, mas um vai te trazer uma emoção maior do que o outro. total, total. E assim, sobre a cena de restaurantes do Rio, o que você acha como é que está a cena dos restaurantes do Rio? Quais são os melhores restaurantes hoje? Como que eles se comparam? Até onde você puder dizer sem ser demitido. Eu gosto bastante do. Tem o Otec, do Landgraf, o Lamp. Tem vários restaurantes bons, mas como eu te falei, ainda comparado em São Paulo, a gente está muito atrás, né? O Então tem Olâmpia é de que chefe espaço. mesmo? Qual que é? Do Claudio Trogot, que é Ah, agora não, achei o que era daquele filho, outro cara. Aquele brasileiro. Qual que é aquele brasileiro que é o mais famoso de todos? Que eu fui no dele também lá em São Paulo. o Alex Atala. Exatamente, é Alex Atala. Tem É, nome de conquistador. isso, eu já fiz um evento com ele. Foi bem maneiro. Ah, é? Que evento você fez com ele? A gente fez um jantar beneficente para pessoas crianças com câncer, lá em Belo Horizonte.
Aí foi uma Hum. oportunidade que eu tive de estar entre grandes chefes do Brasil, né? A gente fez 1.000 pratos em 2 horas. Assim, foi absurdo. Vocês fizeram o quê? Nuggets? Não, não. A gente fez Que mil criança só gosta pratos, de nuggets. eram 8 pratos, 6 ou 8 pratos diferentes por pessoa, né? Acho que era 200 convidados. É porque não era só Então, as crianças, né? O jantar não, era não. para os investidores, né? Exato, em homenagem às Pros crianças, né? doadores. Exato. Ah, O entendi, arrecadado entendi. que ia para as crianças. Entendi, entendi. O Olâmpio eu já fui, né? Que é aquele que vem em vários, que tem prato de degustação. Aí você pode escolher cinco, tem várias coisinhas assim, né? Sim. E vocês fazem coisas desse tipo aí ou não tem? Não, a gente é um restaurante um nível, digamos, um pouquinho abaixo, que não trabalha com menu degustação, até pelo movimento que a gente tem. Aham. Ia ser uma coisa. A gente não tem infraestrutura para isso ainda. Ó, mas eu Mas vou dizer para assim, você o seguinte, só um parênteses aí, porque você falou um nível um pouco abaixo. Ele está sendo humilde, porque assim, em termos de gosto, né, em termos de apresentação, é o mesmo nível ou melhor, porque eu já fui no Olâmpia umas 3 vezes, só fui uma vez, eu fiquei mais impressionado com o gosto, o sabor de que vocês ofereciam do que de lá, com todo respeito ao cara que você falou aí. mas é isso, é você cozinhando para menos gente, é claro que você consegue entregar um produto no nível bem maior, né? É. Mas também tem aquela coisa de a gente é chefe de cozinha e quer estar ligado no 220 o tempo todo. Então, para mim, o Pozi com fila na porta de segunda a segunda é ótimo, porque a gente trabalha pra caralho, mas a gente consegue entregar uma boa qualidade, mesmo assim. E é tudo. É o momento que a gente está agora, que eu tô agora, então eu tô aproveitando. E para o futuro, como é que você vê seu futuro? Como é que você vê sua ascensão? Você vê outras cidades? Então, aí a gente volta, né, pro Rio de Janeiro. Eu acho que eu ainda vou continuar pelo menos mais uns 10 anos aí no Rio, porque eu ainda quero abrir o meu restaurante no Rio. Mas eu ainda vou ficar trabalhando no Pozi, não sei se eu ainda vou abrir alguns outros restaurantes antes de abrir o meu. Mas basicamente é isso, eu tô treinando ainda para abrir o meu restaurante, porque aí sim eu vou conseguir fazer o que eu realmente quero, né? De repente o pessoal do grupo aí entra em sociedade com você, hein? Uma dica. Quem sabe, quem sabe. Ou eu mesmo, né? Potencial a gente tem. Verdade. Cara, muito legal. O que eu ia perguntar? Eu ia te perguntar sobre o que você já fez em termos ou fez ou já viu, em termos de ousadia, assim, de comida. Tipo, tubarão, ou então botar um cogumelo alucinógeno na comida. O que você já fez ou viu É, no mundo aí de eu culinária? já vi, a gente vê várias coisas assim, diferentes na Europa, Estados Unidos, porque são lugares que têm outros ingredientes, então são estranhos assim pra gente. Mas eu sou meio clássico, né? Eu sempre vou no tradicional e tento dar aquele twist a mais. Então eu não posso dizer nada surreal que eu tenha visto, porque na verdade o que é surreal para mim é você conseguir entregar a qualidade máxima o tempo todo. E então fazer uma coisa simples que parece ser boba, mas quando você Uhum. come, você não acredita como alguém foi capaz de fazer aquela coisa. É que o Então, Alex Atala tem isso. Isso que eu lembro da comida do Alex Atala. São coisas muito simples, né? Ele faz umas coisas assim bem cotidianas, até dois, às três vezes ingredientes. que Isso, você encontra ali na padaria, né? exato. Que qualquer pessoa faz isso aqui com a É. sensibilidade surreal, né? E outro dia eu Isso vi o chefe fazer sorvete de pão na chapa. Eu achei fantástico, porque realmente você consegue dar o sabor do pão na chapa e transformar em sorvete. Então essas brincadeirinhas são bem legais na cozinha. legal. Vamos ver aqui perguntas das pessoas que estão mandando perguntas aqui. Alguém falou, oi, tudo bem? Vocês podem me notar? Aí, tá bom, vamos notar essa pessoa aqui. Crochomigt Oficial 2, tá anotada.
Tchau. Tem uma galera vendo aí. É, essa aqui é uma pergunta. Como descascar alhos sem deixar cheiro na mão? Galera, tá com nível Usa, ótimo. usa luva. Latex. É o que a gente Essa faz aqui. É é boa, simples, boa. né? Boa, boa. Simples resposta. Mas. Fala aí, fala o que você quer falar. O objetivo agora que eu tô no Poesia é isso, criar um ambiente onde que todos os meus cozinheiros possam dar o seu melhor. Que a gente tava falando do Gordon Ramsay, se eu chego gritando, porra, é meio, às vezes o cara não vai querer dar o seu melhor pela minha atitude, né, de como eu chego. E muito chefe é assim, e acaba mirando um monte de gente que eu conheço, que era cozinheiro e por causa disso. Então, o objetivo agora é deixar a cozinha numa harmonia que cada um queira, não só consiga, porque todo mundo consegue, mas queira dar o seu melhor. E aí o trabalho vai ficar para mim mais fácil, né? Porque é isso. Total. Eu acho que o Jamie Oliver é mais tranquilinho, né? Tem cara de mais, Ele é mais mais leve. calminho. Uma vez Só que, eu fui no show do Don McLean em Londres, estava rolando o show do Don McLean num castelo, não sei das quantas, e tava rolando o piquenique do Jamie Oliver. Aí ele, pô, até uma ideia, fica a dica aí pra vocês aí, piquenique do Pozi. Que, pô, o negócio foi chique pra caramba, foi fera. Aí depois no final ele entregou uma cesta pra você levar pra casa, cesta do Jamie Oliver. Aí eu levei essa cesta pra casa, aí eu saí do metrô indo pra casa, passei por um restaurante chinês, um restaurante chinês super brega, assim, super baratex. Aí tava lá o Jamie Oliver e os amigos comendo, saindo é, do piquenique. Aí eu vi ele, eu olhei pela janela assim, eu vi ele super gente boa, assim, conversando com os amigos, por isso que eu nunca vi ele na cozinha, então acho que ele, não sei como ele é na cozinha. Mas ele tava super gente boa. Eu bati na janela assim e mostrei a cesta do do piquenique. Jamie. Ele ficou super envergonhado. Ah, é. Me acharam aqui no China. No podrão, Podrão, é. comendo barata, sei lá, que ele tá. Mas é isso, né? É, Realmente a gente quando entra na cozinha, a gente encarna um personagem totalmente diferente, né? Você bota uma doma e tudo parece que é mais, mas na verdade é só comida como qualquer outra. Cabe a nós conseguir transformar para fazer ela numa coisa boa. Total. Esse é o trabalho do chefe. A Eva tá perguntando, é verdade que vocês fecharam o Gero? Isso eu não posso dizer porque eu não tenho ninguém lá dentro, né, para me falar se é verdade. Mas que dificultou a vida deles, com certeza. Mas fé. Deixa eu ver aqui se tem outra coisa. Não, não tem outra coisa. Cara, então assim, dentro não só do Pozi, mas outros restaurantes que você já foi chefe, que você pode contar de histórias que você lembra? É, sei lá, coisas que aconteceram, que só um chefe pode ver, que, sei lá, que ninguém contou. Porque, pô, sua É, primeira entrevista, eu quero que saia alguma coisa mais quente, entendeu? algo. Você tá muito comportado. Então, bom, eu já vi algumas coisas, né, que eu não vou. Assim, eu já vi chefe realmente mandar comida que não deveria, e aquelas coisas que meio que dá um aperto no coração, mas que você Sei. vê e você aprende, né? Você fala, bom, quando eu chegar lá, eu não vou fazer. Então, na minha cozinha, assim, qualquer coisa caiu no chão, eu já lixo, não quero saber. Às vezes a primeira intuição do cozinheiro é vou dar uma lavada, vou tentar salvar, né? Mas, meu amigo, não vai rolar. Entendeu? Porque senão a gente só vai estar fazendo igual ou pior do que os outros já fazem, né? E a Então isso. história de, tipo assim, tem cliente que tá sendo indesejável, rola parada de vingança, vendetta contra os clientes de formas salivais? Como é que é essa história? É. Bom, isso eu acho que só tem em filme mesmo, porque todos os lugares que eu trabalhei
Nunca. Não, não, Ninguém pera aí, propôs. eu tô falando de lugares que você não trabalhou, porque você não vai expor que os lugares que você trabalhou, Não, sim, então, não. Eu sei que isso deve existir em algum lugar, em alguns, mas teoricamente. eu sempre tive sorte de trabalhar com pessoas que nunca desceram nesse nível, né? Porque é um nível bem baixo, né? Porque você não precisa fazer isso. Na verdade, Saliva é um nível bem baixo, eu consigo pensar em níveis bem mais baixos do que isso. eu preciso, eu faço ao contrário. Se tem alguém que, digamos, é meu inimigo, eu não gosto, tá comendo no meu restaurante, eu vou fazer para ele a melhor comida do mundo. Na verdade, eu vou dar um extra, na verdade, eu vou lá cozinhar, eu vou ter todo o carinho para que eu vire esse jogo, entendeu? Eu não vou Pô, virar de um jeito agora eu tô negativo. suspeito. Tô suspeito que quando eu fui no seu restaurante, você me deu presentinho, você cozinhou a melhor comida que eu comi, então que você acha de mim, de Não, verdade? mas isso. Qual que é? Não, é isso mesmo. Eu faço com meus inimigos, é que eu não tenho, né? Mas igual eu faço com meus amigos, eu trato todo mundo bem, não tem Saquei, distinção, saquei, sacou? Então saquei. é isso. Não Mas tem que será que ficar os... criando rancor. Os garçons absorvem mais, Ah, né? Eles é, ficam putos. Aí chega pra mim assim, mas eu falo, cara, tá tranquilo, vai dar tudo certo. E não sempre vai dá tudo. rolar. Mas você acha que os garçons às vezes dão uma cuspidinha? Não, Os não rola. seus não. Não, os meus não. Porque se acontecer isso, vai ser demitido, pode ter certeza. Na hora. Boto fé, boto fé. Então, vamos ver. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. E você viu os stories que eu estava fazendo antes, não? Sobre Vi. pratos comuns. Qual que é o seu prato comum favorito? Meu prato comum favorito. Eu sou um cara, agora, é porque eu tenho várias fases, né? Eu tô numa fase agora de comer sandubão. Então eu faço, eu faço uns altos sanduíches, eu pego focaccia, corto no meio, vai tomate, presunto cru, mussarela de búfala, rúcula. Então, assim, aí quando eu ver eu tô nessa dieta há vários dias, aí eu acabo enjoando. Mas eu sou o cara do. Eu sou brasileiro, eu gosto de arroz e feijão, Pô, bife, batata frita, mas legumes. você cozinha com o mesmo cuidado para você mesmo em casa, assim? Sim, o mesmo cuidado. Eu não vou dizer que eu vou montar um prato tão elaborado e bem montado. Não vai ser assim. Mas o sabor vai ser o mesmo. E Sempre o você, mesmo sabor. porque assim, eu já estudei hipnose, né, e outras coisas que eu não vou mencionar aqui, e você me pergunta para quem estuda essas coisas, mas você usa essas coisas do dia a dia, né, para conseguir o que você quer e tudo mais. Aí eu te pergunto, você usa culinária para, entendeu? Talvez avançar uns passos a mais do que do que seriam avançados com alguma moça que você convidou para sua casa, É, alguma coisa assim, como isso facilita bastante, né? pô, Digamos que assim, você consegue cozinhar meio caminho andado, se não mais, né? Às vezes entrega pô. 90% quando não 100%. Então, Eu acho que virou esse jogo, né? Antigamente, se a mulher sabia cozinhar, ela seria uma boa esposa. Hoje em nossa, dia, se o homem sabe cozinhar, ele é um vai ser bom um bom marido. amante, né? E o É, marido não. exatamente. O marido não precisa saber cozinhar, né? Mas é realmente isso. Como é que se chama? Eu ia falar alucinógeno, afrodisíaco, né? Para as É, mulheres. não, O homem. exatamente. Você bota uma pimenta ali, frutos do mar, Ah, ostras, tem aí essas técnicas, é? tem, com certeza, aquela comida que aquece. Quando você vê, meu amigo, já era. Quais são essas técnicas? Fala aí um pouquinho sobre isso. Não, porque Pimenta, o tem que mais? Que eu tenho que a anotar aqui. comida, geralmente frutos do mar, comida meio indiana, curry, com bastante pimenta, já por Hum, si só é afrodisíaco. Ele vai te dar um gás bom. Então, é mesmo. e são comidas que têm mais tempo de experiência, digamos assim, né? A comida chinesa, indiana, Boto fé. ocidental. Comidas Eles têm, antigas, tem mais exato, sabedoria. mais sabedoria e por isso tem muito mais sabor do que a nossa, que está aqui do outro Total. lado. A gente ainda Nunca tinha tá meio pensado que. nisso, cara. A gente tá engateando, se você for ver por esse lado. Caraca, boto Né? fé. Os franceses estão atrasados. Né? Quem tá na frente é indiano, chinês. Eles sabem fazer comida que realmente toca o corpo, não só a mente, como o corpo inteiro.
Isso é Bota muito fé. bom. E os japoneses desistiram, né? Porque eles só colocam arroz e um peixinho em cima. Não tô nem aí. É, aí o brasileiro vem e bota um cream cheese e já era, né? Foi o brasileiro que fez isso, é? Foi, cara, só tem cream cheese aqui, não tem lugar nenhum. É mesmo, deve ter sido um Nissan, alguém Foi. lá na. Qual é o nome aquele bairro lá em São Paulo, dos japoneses. Chinatown. Não, cara, esqueci. Pior que eu já morei em São Paulo, cara. Eu morei em São Paulo 3 anos praticamente. Liberdade. Liberdade. Liberdade, isso. Pô, lá tem os sushis bom pra caramba. E Tem. aqui no Rio de Janeiro, o que que é bom de. Você gosta de japonês ou não? Porque, pô, gosta de Gosto, frutos do mar. O gosto de japonês, sim. que Mas é bom assim, aqui no Rio? não vou poder agora lembrar um restaurante que eu vou, porque eu peço iFood mesmo em casa. Eu sou um chefe de cozinha, não tenho Bota tempo fé. ainda pra ficar saindo e visitando outros lugares, porque ainda não tô lá, mas assim, eu vivo dentro do restaurante. Então, chego em casa, iFood, um japa, mas assim, eu sei diferenciar um japa bom do. Já pedi japa bom, mas era tudo cheio de cream cheese e meio que no meu sabor que eu gosto, meio que rouba um pouco o sabor do que é o japonês, né? Porque lá no Japão não tem cream cheese em tudo. Só que, meu, O Rafael tá falando Sani Yazakia. O meu favorito de pedir em casa é o Marlin ou o Poke Atrium, porque eles colocam trufas nas paradas. E trufas, né, deixa tudo. e a galera ama trufa, né? É incrível como trufa hoje bate É. recorde. Aqui no restaurante a gente tem dois, três pratos com trufa também. Ah, é? Pô, quais são? É com frutos do mar também? Não, porque eu não como frutos do mar. Não. Tem a polenta, vai com o ragu de cogumelo trufado. Faz uma marmita E pra mim. faço. Passa o endereço Pra aí mim, que cara. daqui a pouco tá chegando. E a outra, e outro prato. O frango, supremo de frango com barô e cogumelo trufado também. É um que sai muito. Pô, eu lembro de quase pedir isso aí. É. Só Você que comeu. frango. Você foi no Desculpa. escalope? Você foi no escalopinho? Não lembro qual que você Eu foi. acho que eu fui. Carbonara. Não, carbonara eu não fui Não. no carbonara, não. Não, porque o carbonara tinha pancetta, né? Isso. Eu fui num que tinha espaguete, não lembro o que, que mais Isso. tinha. Era capellini e escalope com molho de Ah, tá, então foi escalado limão, mesmo. né? Foi escalado. Foi, É, foi foi escalope. escalado. Eu não pedi frango, porque frango dá um sentimento assim, pô, você vai num restaurante gourmet, você vai pagar Frango eu como em 1 milhão casa, de igual você. reais, né? Vai comer frango, não? Porra, É né? verdade. Mas eu aposto que o frango deve. Tudo bem que você botou Supreme no nome, só pra É, dá um- dar uma equilibrada. Mas realmente é o nome que se dá ao peito de frango, né? O Supremo. É em Ah, é? francês. Porra, olha a ignorância. É. Então, é o nome da caixinha, né? Do Mas plastiquinho. aí voltando àquele coisa que a gente estava falando do Rio de Janeiro, né? Porque o peito de frango dá pra você fazer ele super bem suculento e, pô, às vezes é melhor do que uma picanha. Em suculência, sabor, mas Total, é. a galera do Rio gosta mais de frango bem passado e seco. E é uma parada, ou carne bem passada. Não é o que mais gosta, mas assim, a gente vê muito. E pro chefe de Vulgar, carne bem cozinha passada. é meio assim, mas a gente faz, porque tem como fazer bem feito sem entregar uma parada zoada, né? Você tem que passar um tempo lá na Itália, tipo, ou na França, na verdade. Tipo, se pedir pra mudar alguma coisa, simplesmente ignora. Vai do jeito que vai, né? Me Exato. diz que na Itália, tipo assim, pô, me dá tal coisa, dá sal. Aí o cara fica puto. Fala, irmão, já tira você da cadeira, assim, por favor. Tchau, Fora do meu obrigado. restaurante. Aí você é a única pessoa que tá no restaurante. O cara vai lá. Não Pô, preciso de você. Parece. Precisa sim. mas para quem tá assistindo aí, pô, pedir carne bem passada é uma coisa assim que pega mal. Se tiver sozinho, tudo bem, né? Porque o chefe se for um cara Não, como o Pedro, que é complacente e tudo mais, né? você vai Tudo comer uma bem. carne bem passada boa, mas é porque você perdeu todo o frescor, a possibilidade máxima de sabor tava quando ela tava ali no ponto, né? Aí passou, perdeu. É que nem uma flor quando desabrocha, né? Ela tá ali linda, passou do tempo, morreu, já era, não tem o que fazer. E a comida é a mesma Boto fé. coisa.
acho que você daria um bom poeta gastronômico. É Mas isso. para a gente terminar, a gente tem só uns 5, 10 minutos. Vamos deixar umas dicas, porque é isso que eu mais queria, porque desde o início a gente falou sobre. Tem muita gente que tá na nossa geração, pô, querendo ser chefe, isso tá aumentando muito, tá muito mais em voga, né? Daqui a pouco vai ser o novo jogador de futebol, vai ser o chefe de cozinha, né? Então, tipo, o que que você diria? Porque você realmente é um cara novo que já tá muito em voga, né? Tá crescendo muito rápido, né? E espero que continue assim, que eu puder te ajudar com isso, conte comigo. Mas diga sobre pessoas que estão ou com, sei lá, 10 anos a mais que você e estão empacadas, ou com 10 anos a menos que você está começando. O que você tem a dizer? Primeiro, não ter medo, né, de se meter em novas emboscadas e, e segundo, cara, trabalha, treina, estuda, porque um exemplo, você só fica bom cozinhando se você experimenta tudo que você faz o tempo todo. Então, às vezes, você bota um molho de tomate, você sabe que ele não tem sal, não sabe que ele não tem nada, mas experimenta, pra você ver como é que é aquilo. Aí você bota um pouquinho de sal, experimenta de novo. Mais um pouquinho, experimenta de novo. E cada vez que você mexe, você experimenta. Então, você faz, digamos, um molho de tomate, você experimenta 10, 15 vezes durante todo o processo. Isso meio Para que criar o inconsciente. paladar. Você vai criando paladar meio que inconsciente. Você acha que não é nada demais, mas depois de meses ou anos, você já vai ser natural para você. Você já vai saber onde você errou, o que você tem que fazer. E ele veio desse jeito, como você transformar. Então é isso. Você tem que treinar muito. A sabedoria japonesa, né, de anos e anos fazendo a mesma coisa, que isso vai te deixar melhor. Experimenta muito e estuda. É que nem um músico, né? Um músico que vai aprender, tipo, cria uma sensibilidade, um ouvido absoluto que chama, que você consegue Isso. diferenciar entre tons, diferenciar entre texturas, né? Para É, você, porque a diferença entre o chefe, se eu não me engano, eu tô aqui, pô, você que me corrija, pela minha impressão é que até a gente fez a pergunta no Stories, qual a diferença entre o gourmet e uma coisa normal? Acho que é essa sensibilidade, né? A pessoa que é o chefe, que está coordenando aquele prato gourmet, ele desenvolveu ao longo dos anos uma sensibilidade que outras pessoas simplesmente não têm. Eles podem ler que livro que for, ler receita que for, que não tenha, né, aquela sensibilidade. isso. E todo mundo tem realmente a capacidade de ser cozinheiro e cozinhar muito bem, mas o que diferencia o chefe do cozinheiro é essa sensibilidade acima de saber inconscientemente quanto tempo o peixe tem que ficar no forno sem ter um cronômetro do lado, entendeu? Total. Você sabe a temperatura, botou, quando você sabe, tirou, tá Quanto que tá perfeito. borbulhando, quanto que tá Isso. dourado. Ah, Tem cada. Não, eu é, tô assim, parece que eu cozinho aqui, mas se eu olhar minha geladeira não tem nem bebidas, não tem nada na geladeira. Mas é isso, né? Tipo, essa sensibilidade. Eu tô falando, na verdade, baseado em outras profissões, né? Porque eu realmente não sei nada sobre cozinha. Mas outra pergunta que eu ia te fazer é sobre como a gente está nesse período de pandemia, tudo mais. O que você dá? Porque eu sei o Rafael Viana está aí, eu sei que ele é um grande chefe de cozinha da própria casa, está assistindo aí. Um abraço para você, tudo de bom. Eu queria dicas suas assim para pessoas, para civis, né, pessoas comuns, mortais, né, como gourmetizar um miojo. Não, tô brincando. Como fazer comida melhor em casa, entendeu? Como fazer uma coisa que não seja tão difícil assim. um segredo básico que eu faço em casa, faço em todos os lugares, grelha tudo, né? Dá cor em tudo. Então, vai fazer qualquer legumes, grelha bem, porque ele fica bonito e fica muito mais saboroso. Então, estuda um pouquinho para você saber a ordem de entrada de cada coisa, porque isso dá um resultado final bem melhor. E como Então, é que é isso, a ordem de entrada?
Tipo assim, a ordem entrada Ah, na panela. isso, tipo, o Ah, alho. Eu sou uma escola um pouco diferente. O alho antes da cebola, aí depois você entra com tomate, depois sal, pimenta, aí reduz, né, manjericão no final. Esse é o básico, né? Cada coisa. E isso serve pra tudo. Não adianta eu botar o tomate e depois jogar o alho cru em cima. E, bota fé. mas, gourmetizar eu nem entendo muito bem o que seria isso. É só fazer bem feito, né? É porque a gente fala gourmet, parece que é uma coisa de outro Não, mundo. mas às vezes assim, uma dica é tipo uma apresentação melhor, entendeu? Que causa Então, uma impressão, né? É a porque assim, apresentação é porque a gente também cozinha em casa, a gente sempre, né, enche aquele prato. Pra você claro, fazer já uma faz o apresentação. mexidão, né? Pô, pego é, vários pratos e. Ah! Então, é bem simples, na verdade. Bota menos Não, mas eu tô comida no falando para prato. apresentar para amigos, entendeu? Para Sim. tentar conseguir favores de uma moça, esse tipo de coisa. Isso é fácil. Primeiro faz alguma coisa para começar, né? Aí você consegue botar menos comida no prato, não precisa aquela coisa. Com menos comida, vai ter mais espaço para você poder decorar. Aí você compra uma salsa, um manjericão, um coentro, aí você vai botando bonitinho, procura cores, duas cores de tomates diferentes, ou bota uma pétala de cebola. E aí isso transforma o prato, deixa ele mais colorido, bonito, joga um É, azeitezinho. uma dica que eu vou dar é não colocar coisas que não são comestíveis, que a gente já teve aqui que uma pessoa Você que foi para o hospital que bota decorei o prato aí. até as pessoas que botam galho de alecrim, assim, ninguém vai comer o galho de alecrim. Então bota uma salsinha, entendeu? A pessoa come salsa, agora o galho de alecrim Aí, não vai rolar. Então dicas é aqui basicamente isso. do Ministério da Saúde, por favor. Muito bom. Bom, Pedro, cara, muito obrigado aí pela sua presença. Antes de terminar, eu queria voltar a dizer, o Pedro Lacerda, chefe do Posi Mods e Mari, tá certo? Motsuemari, isso. Mozza e Mari. O Instagram dele é esse aí que tá escrito, mas quem estiver ouvindo no podcast, by the way, isso aqui vai pro podcast depois, quem perdeu todas as dicas importantíssimas que a gente deu hoje, vai pro Spotify, quem nunca ouviu falar, eu não tenho nada para dizer para você, Pedro Lacerda V no final, é o Instagram dele. Isso. Então, valeu mais uma vez, cara, obrigado por ser essa pessoa gentil, essa pessoa Obrigado a você. aberta, e esse chefe maravilhoso que você é. Eu espero voltar em breve aí para o Posi. Com certeza. Obrigado a você pela oportunidade. E como você já sabe, a casa é sua. Vem a hora que você quiser, que você vai comer muito bem. Você e todo mundo que está assistindo. Valeu, cara. Tudo de bom. Um Abração. abraço. Boa Valeu. noite.